Você tá vendo, hoje a gente tem uma questão dos adolescentes, né? Muito adolescente, muitas pessoas jovens usando fone de ouvido, vai malhar o fone de ouvido e tal. Você tá vendo esses impactos em pessoas mais jovens, assim, dentro da adolescentes, até ali na juventude adulta ali, dos 25, 26 anos? Você tá vendo alguns impactos já? Sim. Muitos. Uma coisa muito interessante. Eu sempre falo isso, porque eu tenho 2 jovens em casa, né? Tenho 2. Então, eu sempre estou ali no pé deles. A Organização Mundial de Saúde até coloca números para isso, entendeu? Que tem muitos jovens que já estão com a perda auditiva devido ao uso inapropriado do fone de ouvido, devido à exposição prolongada nessas festas, né? As festas, ela geram um nível de decibel muito alto, né? Aquilo lá, ela rompe, ela prejudica totalmente o sistema auditivo. Fones de ouvidos, quando usar, como usar, qual a intensidade? Você vê que com a pandemia teve uma crescente, gigante com os fones de ouvidos, devido à questão online, das aulas, tudo, mas de pessoas usarem 12 horas, 14 horas o fone de ouvido o tempo todo. Também, né? Também. Assim, eu, quando estava na pandemia, sou advogado, eu tive que fazer audiência. Eu faço audiência até hoje, tudo com fone de ouvido. Eu não consigo fazer audiência pelo próprio som do computador, assim, não. Você já acostumou. Mas aí a questão é, qual a intensidade que usa esse fone de ouvido? Usa muito alto? Péssimo. Então, você tem que abaixar o volume. O limite que o celular coloca, por exemplo, na hora que você está aumentando, chega um ponto que ele fala, a partir daqui vai ter prejudicial. um prejudicial. Isso. É um nível ok? Ele é Sim, aquilo lá é qualificado? interessante. Você tem que respeitar. E outra, não é legal, você tem que pôr o seu ouvido para descansar. Tá? Então, até porque o excesso do ruído causa uma fadiga. Concorda? Se você ficar o tempo todo... Eu não sei como que esses jovens aguentam, mas causa uma irritabilidade. Eu também tô desse jeito. Eu não sei como é que vocês estão aguentando essa barulheira, sabe? Quando você começa a achar que você já tá chegando, tá ficando velho, você fala assim, putz, cara, tá muito alto esse som. Baixa um pouquinho aí. Nossa, pelo amor de Deus. Alto. Até meu carro anda muito alto. Não gosto. Então, mas aí você tem que abaixar. E outra que tira a sua Atenção, percepção, né? do trânsito, né? Então, tem que abaixar, tá? Então, os jovens usando de forma indiscriminada. Então, eles têm que abaixar volume baixo hoje para ouvir melhor amanhã. Essa é a ideia, né? Tô ferrada. Não emprestar o fone de ouvido para o outro. Eles emprestam um para o outro. Imagina você pegar o seu fone que está lá dentro, inserido no seu canal auditivo. Se tiver um processo infeccioso, você passa para o outro, né? E eles não têm essa noção. Então, não pode. Eu também não tinha, não. Ai, Lucas. A gente tem essa tensão com um estetoscópio. Na farmácia fica um Isso. kitzinho para utilizar, para ferir pressão. E tem hora que vai sem limpar na hora do movimento, mas quando você tá com um tempo, eu falo, gente, tem que fazer higienização, passar Isso. um alquinho antes, mas... O ideal é cada um ter o seu esteto, né? Falei isso ontem para minha filha, que faz medicina. Filha, o seu esteto tá aí, é seu, né? Por quê? Porque realmente é um cuidado, uma higiene que você tem que ter, né? E ninguém sai emprestando dentadura pro outro, né? Bom, eu já não sei. Não é a Espero que não. ideia. Nós estamos no Brasil, a gente pode esperar de tudo aqui. Ué. Viu? Mas é muito interessante isso porque a gente, pelo menos na época que eu estava como adolescente, eu escutava sempre esse negócio do fone de ouvido, mas eu também nunca liguei. A gente sempre tocava o som torando também e arrebentava. Aí eu fui começar a preocupar depois da bomba que estourou perto do meu ouvido, que é aí que eu fui prestar atenção. É prejudicial. E além do que, eu tenho jovens que eu tenho atendido para fazer avaliação auditiva e que eles vêm, me deu um barulhinho no ouvido. Parece que eu tenho uma abelhinha no ouvido. Tem um chuveiro no meu ouvido. Sempre são, assim, essas queixas mais comuns, né? Tem um grilo cantando o tempo todo, né? Aí eu vou buscar na anamnese. É aquele jovem, aquela... Até criança hoje em dia já. Em que fica com fone de ouvido o tempo todo ali. E em volume alto. Né? Então, a gente geralmente fala do lado da mãe. A mãe, eu te falei, não vai usar. Aquela confusão que Aquela causa, confusão, né? Na hora eu já falei pra você baixar isso. Eu tô escutando daqui, não sei o que e tal. Então, assim, aí causa o zumbido. Aí, na hora que vem o zumbido e esse zumbido fica o tempo todo no ouvido, quer dizer, ele não é temporário, é prejudicial. Aí vem fazer o exame.